Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A semana começou bastante turbulenta, mas no final tivemos ótimas notícias, principalmente com os índices de inflação. Começando falando aqui do Brasil, nós tivemos a divulgação da prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15. Ele registrou alta de 0,21%, quando o mercado esperava uma alta de 0,29%. Agora, nos últimos 12 meses, o nosso IPCA 15 acumula uma alta de 3,77%. Mais uma vez, o que mais pesou na alta da nossa inflação foram os preços de alimentos e bebidas. Por outro lado, o setor que mais caiu foi o de transportes, impulsionado principalmente pela queda nas passagens aéreas. Outra boa notícia veio do índice de inflação dos Estados Unidos, da inflação de consumo, medida pelo PCA. Lembrando que esse índice é o que o Banco Central norte-americano utiliza para balizar a sua taxa básica de juros. Veio com alta de 0,3%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado. E agora, nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 2,8%. Isso reacendeu as esperanças do mercado de que nós podemos ter pelo menos 2 cortes de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano. Outro dado importante da economia norte-americana foi o PIB do primeiro trimestre. Registrou uma alta de 1,6%. Bem abaixo dos 2,5% esperados pelo mercado. Isso aí acabou assustando o mercado inicialmente, mas também pode ser um sinal de que, de fato, o Banco Central por lá vai precisar baixar os juros ainda esse ano. Tudo isso fez com que o nosso Ibovespa terminasse essa semana em alta de 1,12%. Por outro lado, o dólar também encerrou em queda de 1,63%, cotado aos R$ 5,12. Nossa bolsa também foi ajudada pelas commodities, que também encerraram essa semana em alta. O minério de ferro encerra em alta de 1,76%, com a tonelada cotado aos $110,16. O barril Brent de petróleo, referência para a Petrobras, também encerra em alta de 2,29%, com o barril cotado aos $89,30. Além da alta do petróleo, as ações da Petrobras se beneficiaram da aprovação em Assembleia Geral da distribuição de 50% do valor dos dividendos retidos no início do ano. Além disso, a notícia de que o governo Lula teria cedido para liberar os outros 50% no segundo semestre desse ano também acabaram ajudando as ações da petroleira. As bolsas lá fora também fecharam em forte alta. O S&P 500 subiu 2,26%, a Nasdaq subiu 3,45%. Além do bom humor do mercado, a Bolsa da Tecnologia foi ajudada pelos bons resultados da Alphabet, que é dona do Google, e também da Microsoft. Por outro lado, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, apesar de ter apresentado um bom lucro no primeiro trimestre, o fato de trazer em seu balanço que ao longo desse ano vai gastar mais e ter uma previsão menor de lucro, acabou fazendo com que suas ações caíssem bastante, o que limitou ainda mais os ganhos da Bolsa da Tecnologia. O Dow Jones encerra essa semana em uma alta menor, de 0,36%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 1,74%. A zona do euro também foi influenciada por uma melhora nos seus indicadores fiscais. Ainda aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da arrecadação federal de março, que arrecadou 190,6 bilhões de reais. É o melhor resultado para o mês nos últimos 30 anos. Além disso, nós tivemos a notícia de que o governo federal entrou com uma ação no STF para barrar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também de prefeituras com até 150 mil habitantes. O ministro do STF, Cristiano Zanin, acabou concedendo liminar ao governo federal, barrando essa lei. O presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu declarações essa semana de que o Senado vai entrar contra essa liminar do STF. Nós tivemos ainda o encontro entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Depois de um desgaste político entre Lira e o governo federal, essa semana as coisas aí caminharam melhor.
principalmente porque nós tivemos a entrega do primeiro texto de regulamentação da nossa reforma tributária. E tanto o presidente Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco garantiram que esse texto vai ser aprovado ainda esse ano. O texto busca aí regulamentar o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e além de detalhar ainda mais a nossa reforma tributária. Por enquanto, os especialistas aí se debruçam entre as mais de 300 páginas desse projeto de lei, que está dividido em 500 artigos, mas já existem algumas críticas aí de que o Imposto sobre Valor Agregado previsto pelo governo federal no texto, que fica aí em torno de 26,5%, pode chegar até 33%, o que seria aí o maior imposto desse tipo no mundo. A crítica dos especialistas é que podem haver mais exceções dentro do texto à medida que esse projeto de lei tramitar aí dentro do Congresso Nacional, mas por enquanto a gente aguarda para ver quais vão ser os desdobramentos deste texto. Nós tivemos ainda as falas de Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária do Banco Central. As falas dele acabaram repercutindo muito mal no mercado financeiro. Ele disse que o Banco Central não precisa aí ter uma atitude imediata a essa não queda de juros lá nos Estados Unidos e que deu a entender de que o Banco Central poderia continuar aí mantendo o seu ritmo de corte de juros, mesmo se os juros lá fora não caíssem tanto quanto o esperado. As falas dele repercutiram mal, principalmente porque vão na contramão daquilo que havia falado Roberto Campos Neto. E Galípolo é cotado para substituir Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. O mandato de Campos Neto termina no final deste ano. Aliás, ele também deu declarações ao longo dessa semana e mais uma vez reforçou que a melhor política social que um governo pode ter é o controle da inflação, porque a inflação corrói o poder de compra principalmente dos mais pobres. Além disso, Roberto Campos Neto disse que acredita que o PIB do Brasil este ano possa crescer aí na casa dos 2%, bem acima daquilo que o mercado vem prevendo e até uma previsão mais otimista do que o próprio Banco Central, que até então vem prevendo um crescimento do nosso PIB de 1,9%. Essa melhora do cenário econômico acabou refletindo da nossa renda fixa. Os juros futuros se acomodaram um pouco essa semana. O DI para janeiro de 2025 encerra com uma queda de 0,15 pontos percentuais, cotado a 10,25. Já na carteira de títulos públicos, o IMA geral apresentou alta de 0,11 pontos percentuais, mas ainda registra queda esse mês de 0,03%. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, registraram uma alta de 0,15 pontos percentuais, mas esse mês ainda registra uma queda de 0,29%. Essa semana nós tivemos decisão de taxa de juros na China e no Japão, e ambos os países manteram aí a sua taxa de juros inalterada. O Banco Central do Japão deu declarações que pode em algum momento subir a sua taxa de juros, que lá hoje está num patamar entre 0 e 0,1%, principalmente para conter aí a queda do iene, né? A moeda japonesa se desvalorizou muito ao longo dos últimos meses. Quem parece viver aí um momento econômico diferente é a Argentina, que enfim parece ter encontrado uma saída para sua imensa crise econômica. O Banco Central argentino diminuiu a sua taxa de juros de 70% para 60% ao ano. Além disso, essa semana o governo argentino divulgou que conseguiu alcançar o seu primeiro superávit primário no trimestre, algo que não acontecia nos últimos 18 anos. Outros indicadores econômicos da Argentina também apresentaram aí uma melhora bem significativa. O peso argentino vem se valorizando no mercado internacional, principalmente no mercado paralelo, e o Banco Central da Argentina conseguiu mais uma vez comprar dólares para refazer aí a sua reserva internacional. Até então a reserva internacional da Argentina estava zerada, né? O Banco Central da Argentina precisou aí queimar dólares várias vezes ao longo dos últimos anos para conseguir aí manter sua economia minimamente estável. E parece que agora a Argentina começa a viver um novo momento, principalmente depois do plano Motosserra de Javier Milei. Foi um plano econômico aí muito drástico, com corte de gastos muito alto, mas parece que esse plano econômico vem dando resultado.
Para a semana que vem, nós temos a divulgação do PIB da zona do euro. Temos também a divulgação aqui no Brasil do IGPM, considerada a nossa inflação do aluguel, e também temos dados do emprego. A gente segue também de olho na tramitação da reforma tributária e dos seus desdobramentos dentro do Congresso Nacional. Mas todas as atenções do mercado financeiro vão estar voltadas para os Estados Unidos. Mesmo sendo feriado aqui no Brasil, na quarta-feira, lá nos Estados Unidos nós vamos ter decisão de taxa de juros. A expectativa é de que os juros por lá se mantenham inalterados, mas principalmente aí pelo comunicado do Banco Central dos Estados Unidos, logo após a reunião, e qual vai ser o futuro dos juros da economia norte-americana. Além disso, nós temos também a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos. Muito obrigado e até a próxima semana.